Então, bom dia a todos. Como já mencionado, me chamo Ana Patrícia Sá Martins. Estou aqui com duas identidades que se imbricam e me constituem atualmente como doutoranda em Linguística Aplicada e como professora da Universidade Estadual do Maranhão. Estou no meu 4º ano de doutoramento. Sou orientada pela professora Doroteia Frankesh, que falava um pouco com vocês, e aqui hoje vou conversar, parte das análises da minha tese que pretendo defender logo logo. Hoje, intitulado aqui o trabalho, a escrita como prática discursiva, investigando processos de transformação didático-digital em letramentos de futuros professores no curso de letras. A questão da escrita reflexiva sobre o ensino é uma maneira de convidar os outros para as nossas salas de aula, para ver o que está acontecendo lá e pensar sobre as ramificações de certos problemas de sucesso. A escrita reflexiva sobre o ensino é uma maneira de expandir nosso mundo para além da sala de aula individual. A perspectiva da escrita reflexiva, aqui a partir de Burton, é entender que a escrita reflexiva também é uma possibilidade de pensarmos marcas de responsabilização enunciativa e, por isso, também tentar entender em que medida as nossas experienciações didáticas, as nossas proposições metodológicas e o próprio engajamento e reflexão e autorreflexão dos nossos alunos está ocorrendo, tá? Como já falei, professora, formadora de futuros professores em doutoramento. E essa nossa justificativa do trabalho também no sentido de que, além das práticas sociais letradas, atualmente serem permeadas por perspectivas digitais cada vez mais presentes no nosso dia a dia, nós temos aí documentos oficiais que regulam não só o ensino superior, como a própria educação básica, pensando a BNCC, por exemplo, e vários outros discursos científicos que cada vez mais requerem não só de nós, enquanto papel formador de futuros professores, mas também de alunos e até mesmo cidadãos, para agir responsivamente e criticamente diante das nossas práticas letradas. Então, por isso, pensamos o curso de letras de licenciatura como um lugar privilegiado para eventos de letramento acadêmico profissional. E aqui isso é demarcado porque entendemos que o curso de letras ele tem uma raiz licenciatura que, às vezes, a gente acaba deixando de lado em predominância a pesquisa, e isso, de certa forma, acaba, como os dados revelaram, de certa forma, prejudicando esses alunos no momento que mais é necessário deles, que é o momento da regência, por exemplo, no estágio. E, por isso, o problema que norteia o nosso trabalho é como oportunizar essas práticas de letramentos para o local de trabalho na formação de professores de língua materna, que é o meu propósito. E aí a gente pensou numa ressignificação do programa, de uma disciplina que é obrigatória, prática de projetos pedagógicos, em 35 horas. Nós intitulamos aí como Programa de Multiletramentos Didáticos, porque nós orientamos toda uma perspectiva de eventos e práticas de letramento que visassem a essa reflexão, autorreflexão e formação e transformação desses alunos para que fossem cada vez mais levados a pensar não somente como acadêmicos, mas, sobretudo, como profissionais da educação. Tá? E aí, nesse sentido, nós elegemos como objetivo principal analisar esses processos a partir de duas categorias, as vozes enunciativas, social, autor e personagem, assim como também as modalizações pragmáticas e apreciativas. Tá? O contexto, o curso de letras noturno, os dados foram oriundos do 2º semestre de 2017, numa turma de 4º período, com 27 alunos. A pesquisa em questão é uma pesquisação da perspectiva qualitativa e intervencionista. Aqui, basicamente, os encaminhamentos metodológicos sobre o tripé dos estudos do multiletramentos, da pedagogia de projetos, e pensando na análise linguística enunciativa e discursiva, fazendo aí um diálogo entre a proposição de Broncat, ao pensar os discursos como ação no mundo, e também o Bakhtin, ao pensar que o sujeito ele se constitui e age por meio da linguagem. Então, nós entendemos que há essa possibilidade de diálogo, sim, entre os dois autores. E, no caso aqui, como nós vamos eleger alguns gêneros acadêmicos profissionais do âmbito da licenciatura em questão, nós trazemos, por exemplo, a fala de Broncat quando ele se refere à questão dos gêneros, que ele diz que o gênero adotado para realizar a ação de linguagem
deverá ser eficaz em relação ao objetivo visado, deverá ser apropriado aos valores de lugar social implicado e aos papéis que este gera. E, enfim, deverá contribuir para promover a imagem de si, que a gente submete à avaliação social de sua ação. Então, nós observamos que essa fala, ela vai muito ao encontro da própria perspectiva que Burton fala da escrita reflexiva. E aí a gente pode identificar, de uma maneira mais visível, digamos assim, linguisticamente, as marcas de responsabilização iniciativa para entendermos quais sujeitos e como esses sujeitos, de fato, estão agindo nesse processo. E dentro dessa questão dos gêneros, entre os vários instrumentos de pesquisa, nós elencamos aqui os 3 gêneros principais utilizados ao longo da disciplina. O gênero relato, que é uma produção individual escrita no início, logo no início da disciplina. Os projetos de dados digitais, que é uma produção em equipe colaborativa. E o gênero resenha. No nosso caso, diante da circunstância do tempo, nós elegemos apenas de um sujeito que, na realidade, demarca, grande parte, predominantemente, dos dados que nós obtivemos. As categorias aqui de responsabilização iniciativa, como já foi mencionado, as vozes e as modalizações, pragmáticas e apreciativas, porque o nosso intuito é observar em que medida esses alunos começaram a agir como professores, no intuito de avaliar o como da aula e também pensar esses artefatos digitais na esfera didática. A questão das vozes enunciativas, personagem social e autor, eu vou passar direto aqui aos trechos. Me permitam, por favor, ler aqui, são pequenos trechos, no relato da Bia, que é a nossa colaboradora em questão. Nós observamos 11 ocorrências de autor empírico, 2 de personagem e 5 ocorrências de voz social. E observamos também a predominância das modalizações apreciativas e pragmáticas. Observem que a predominância também das ocorrências em voz de autor empírico é que a própria estrutura e peculiaridade do gênero relato, ele traz a questão da particularidade fortemente. E como a ideia era permear, mapear, perceber em que medida as práticas sociais desses alunos dentro e fora da universidade, sobretudo, conversam com a tecnologia, a primeira pessoa foi muito presente. Então, como ela diz aqui, não sei exatamente como as tecnologias poderiam dialogar no ensino-aprendizagem de língua portuguesa, embora estejam presentes em nossos meios, como, por exemplo, vídeo, slides, música, internet. Ainda assim, não é tão simples, porque não basta isso em sala de aula, não basta colocar um slide para passar e esperar que isso, de alguma forma, ajude na aprendizagem do aluno. Afinal, por si só, não é instigante. É necessário ter métodos para que seja, sem dúvidas, efetivo. Caso contrário, tornará o processo de ensino-aprendizagem cansativo e tedioso. Gostaria muito de ampliar esse tópico, mas, por nunca ter me aprofundado nesse assunto, não posso apresentar muitos argumentos, ou melhor, nenhum argumento interessante ou consistente. Creio que se o futuro professor, durante toda a sua formação acadêmica, compreender e desenvolver esses métodos, sem sombras de dúvida, aceleraria muito mais o processo de ensino-aprendizagem. Infelizmente, não sei dizer que tipo de recurso tecnológico poderia auxiliar nas aulas de língua portuguesa do futuro professor. Então, observem, essas marcações são minhas, esses grifos, para tentar visualizar, ajudar vocês a visualizar essa presença da voz autoral na apreciação e avaliação. E como, nesse primeiro momento, que foi feito no primeiro dia da disciplina, sem nenhum contato com uma orientação, e não esqueçam que a gente está falando de alunos do 4º período. No nosso caso, em questão, os alunos do curso de letras têm 9 períodos, ou seja, antes da primeira metade do curso. Já no projeto didático digital, após a primeira metade da disciplina, nós observamos 9 ocorrências de voz de autor empírico, 4 de personagem e 2 de voz social. E ainda também a predominância das modalizações pragmáticas. Por quê? Porque após a entrevista com professores, observação de sala de aula, entrevista com alunos e com gestores, tudo isso eles fazendo no contexto da educação das escolas da rede pública de ensino da cidade, eles começaram a repensar como futuros professores. E aí ela diz, em razão do contexto observado no colégio, no 3º ano do ensino médio, o projeto será desenvolvido para auxiliar pedagogicamente as aulas de língua portuguesa por meio da plataforma Facebook, pois esta foi apontada pela professora como empecilhos enfrentados durante as aulas, professora da escola em questão. Pretendemos transformá-lo em um auxiliador, dinamizando a aprendizagem por meio de um grupo fechado no Facebook,
onde será compartilhado, sobretudo, o ponto de vista dos discentes acerca das maiores dificuldades enfrentadas na produção da redação do Enem, daquela época, que era a redação, né, sobre os desafios para a formação educacional de estudos do Brasil. A partir das dificuldades apontadas pelos discentes, criaremos uma enquete no Facebook para identificarmos as dúvidas mais frequentes e que eles gostariam de maiores explicações. Por fim, postaremos mini-vídeos para ampliar as explanações da aula, como também disponibilizaremos mais exercícios sobre o assunto. Ao final, proporemos a produção de uma redação, que era o gênero em questão trabalhado, para verificarmos, e observem como ela diz, e eles também, as possíveis melhoras na estrutura do gênero estudado. Então, observem, isso aqui tinha mais ou menos 2 meses após aquele primeiro relato, como aqui a própria percepção como futura professora e até mesmo a utilização didática da perspectiva do artefato digital aqui, Facebook, já muda bastante, a própria valoração disso, tá? E, por fim, a resenha, que foi solicitada uma produção individual ao final da disciplina. Nós observamos 12 ocorrências de autor empírico, 8 de personagem e 15 social. E, predominantemente, como o gênero resenha é um gênero de avaliação, a modalização apreciativa foi a predominante. Então, ela diz, as atividades em grupo durante a disciplina vieram a se tornar essenciais para a construção da aprendizagem, visto que o processo de inter-relação possibilitou o maior entendimento do conteúdo exposto. Desenvolver projetos pelos multiletramentos foi, para mim, uma atividade complexa e de quase impossível conclusão, no que concerne à aplicação. Porém, percebi também que foi um fator essencial para a minha compreensão da realidade do contexto educacional. Afinal, nem sempre o que se planeja é possível de ser aplicado em razão de contratempos enfrentados pelo colégio, alunos, gestores e professores. As identidades de professora e de aluna influenciam na construção da minha aprendizagem. Sendo assim, inicialmente, antes da prática, predominava a identidade do acadêmico de letras. Após o período de elaboração dos projetos, foi que surgiu a identidade de futura professora de língua portuguesa. Depois que experimentei a sensação de dar aula, convivi com a realidade e percebi que ser professor é desejar mudar, fazer diferente, tá? Só concluir a leitura aqui. Fazer diferente, você não está ali apenas para preencher o horário e realizar uma obrigação como qualquer outro, mas para realmente ensiná-los e realisticamente aprender com eles. Então, só para agradecer, que já deu o meu tempo, o que nós observamos aí é que, sim, nós não estamos defendendo a existência de uma disciplina que vai salvar o mundo, mas que, a partir de uma orientação didático-digital, é possível perceber, a partir da escrita reflexiva, o engajamento, a responsabilização e os sujeitos que perpassam o universo acadêmico nessa transformação a partir dos multiletramentos. Muito obrigada. Eu me chamo Raquel, então, Fritz, Endaper, Vetro, Mila, eu e Dom Pedro, para ter tanto sobrenome, mas tudo bem. Sou bolsista CAPES, mestranda, estou no 2º semestre. Então, o que eu vou apresentar para vocês são os primeiros apontamentos da teoria que eu pretendo usar por base na investigação que pretendo fazer. Então, estou no pretendo ainda, tá bem? Eu sou orientanda da professora Aline Lorandi, quem dera fosse orientadora dela, né? Orientanda, tá? E o meu trabalho intitula-se Translanguage, na escrita de crianças em fase de alfabetização e um programa de educação bilíngue português-alemão. Tá? Então, eu pretendo, a partir dos pressupostos de Translanguage da Ofélia Garcia e outros, né, verificar ou eu passo, né? Se esse processo acontece e como ele acontece, então, em um 3º ano de ensino fundamental 1, onde eu ainda considero que o ciclo de alfabetização não está fechado, muito mais quando se trata em alfabetização de 2 idiomas, né? A gente sabe que a alfabetização é uma só, é quando a criança consegue, de fato, decodificar a mecânica de uma língua, né? É esse processo, mas isso não se encerra tão rápido porque tu tem todas as nuances dos 2 idiomas daí, né? Então, a delimitação, Translanguage, no desenvolvimento da escrita de crianças em fase de alfabetização bilíngue,
A alfabetização bilíngue, então, isso que eu acabei de falar para vocês, é uma só, mas em 2 idiomas. A questão do bilinguismo de elite, que tem se discutido muito, e é um boom que a gente tem sofrido nas escolas, cada vez mais escolas de educação bilíngue, né? E esse bilinguismo de elite, então, significa que a gente está trabalhando com línguas de prestígio, não com línguas de herança ou com variantes dialetais, tá bem? Para fazer essa verificação, a gente vai levar em consideração o contexto sociocognitivo e cultural dos alunos, porque a gente entende, numa perspectiva de linguística aplicada, que tudo interfere, tudo, né, tem sua relevância nesse processo. Por quê, então? Porque é um processo pouco conhecido no Brasil, muito pouco se discute sobre isso ainda, e também porque esses programas de educação bilíngue são relativamente novos no país, de uns 20 anos para cá, mas nos últimos 5, a cada 2 quadras, surge uma escola nova a cada semana, e acho que a gente precisa realmente pensar sobre o que de fato é e o que de fato não é, né? E, então, como eu já disse, vou levar em conta os pressupostos Translanguage, pesquisados principalmente pela Ofélia Garcia, e esses também são recentes, né? Eu tenho escutado falar, talvez vocês há mais tempo, mas eu tenho escutado falar fora da academia, eu estava, né? Então, fora da academia, isso chegou faz uns 5 anos, em alguns congressos onde eu participei, e me chamou bastante atenção, por isso. Translanguage, então, segundo Garcia, ela afirma ser coerente descrevermos as práticas linguísticas dos sujeitos bilíngues como translanguage, pois essa coloca o falante no centro do processo e não os idiomas. Tá? Ela vai dizer que o translinguar, então, como alguns traduzem, eu ainda não sei se vou traduzir ou não, porque numa tradução a gente sempre perde significado. Né? Que isso é algo nato ou algo próprio de sujeitos bilíngues, uma vez que eles possuem um repertório linguístico único e não são 2 monolíngues, né? Monolíngue 1, monolíngue 2, bilíngue. Ela diz que é um sujeito só e que esse translanguage, então, é uma prática normal de sujeitos bilíngues e precisa ser respeitado, né? E a Megali, então, se referindo à Ofélia, afirma que, para a autora, a translinguagem se refere às múltiplas práticas discursivas nas quais os bilíngues se engajam para que seu mundo bilíngue faça sentido. Então, isso, até certo ponto, isso é uma outra coisa que me pergunto. Até que ponto o translanguage é consciente ou não é consciente? Mas eu tenho muitas perguntas e eu sei que no mestrado não vou dar conta de todas elas. Mas, né? Eu, no primeiro momento, acho que é, de certa forma, consciente, porque eu sou bilíngue e eu faço translanguage propositalmente, muitas vezes, né? Mas os pequenos bilíngues emergentes não, né? Porque eles não têm essa consciência ainda. Então, os meus questionamentos de pesquisa, a ocorrência de translanguage na aprendizagem da escrita, se isso de fato ocorre ou não, no grupo que eu vou estudar, como ocorre esse processo, ou seja, nos textos das crianças, quando isso ocorre, de que forma isso ocorre, né? Quando eles fazem translanguage. Em que momentos e com que intenções comunicativas o aluno faz uso mais amplo de seu repertório linguístico, né? A Ofélia e a Velasco, em um artigo publicado, uma pesquisa que elas fizeram, apontam 3 ou 4 estratégias que os alunos usaram. Elas dizem que, até certo ponto, consciente de translinguagem, por exemplo, onde eles colocam uma palavra no outro idioma, para uma possível revisão depois para buscar essa palavra que não veio no primeiro momento. Mas isso eu tenho que ver se isso vai acontecer de fato nessas crianças, são crianças de 3º ano, né? Então, objetivo geral, compreender se há ocorrência de translanguage, como isso se dá na aprendizagem da escrita em um programa bilíngue português-alemão, em função das semelhanças e diferenças entre as línguas, olhar para o participante da pesquisa em contexto de educação bilíngue na sua integridade, né, como parte de uma comunidade de prática que inclui professores das diferentes línguas, colegas em processos semelhantes, mas não iguais, além da estrutura escolar que se volta para o bilinguismo. Compreender como esse processo de bilinguismo emergente é vivenciado pela família que escolheu uma educação bilíngue para o aluno participante da escola. Isso é uma das coisas que eu também gostaria de verificar, né? Até que ponto a relevância desse ensino bilíngue dentro da família interfere nesse translanguage, né? O quanto o aluno se autoriza, então, a fazer ou não esse translanguage. Daí eu parto dos pressupostos de Mackey, de bilinguismo, que ele diz que o bilinguismo deve ser visto como um fenômeno complexo e multidimensional, não é uma coisa tão simples, né? E que vários fatores precisam ser considerados. Por exemplo, o grau de proficiência em ambas as línguas, a função e o uso feito pelo sujeito dos idiomas. Função e uso são 2 coisas bem importantes, né?
A capacidade de alternância entre os códigos linguísticos, isso eu me questiono também como isso vai ocorrer, se isso vai ocorrer. E a interferência, quanto um idioma influencia ou interfere no outro, em específico a questão do alemão, né, que é um idioma importante na região, principalmente onde vai ser feita a pesquisa, tem relevância, mas não é um bilíngue em inglês, por exemplo, né? O Harms e o Blank, então, vão dizer que o bilinguismo é um fenômeno multidimensional e que 6 dimensões, portanto, devem ser consideradas. Competência relativa, a organização cognitiva, a idade de aprendizagem, a presença ou não de indivíduos falantes de L2 no ambiente, isso é uma outra questão que pode ser verificado, o quanto esse translanguage é potencializado ou não quando a família possui outros falantes de alemão ou mesmo de dialeto, né, a variante Hunsrück, que é a falada na região. O status das 2 línguas envolvidas, aquilo que eu já falei um pouquinho antes, o quanto essa língua possui representação e significado, né? E a questão da identidade cultural, como é que é a identidade desse aluno, como ela está sendo construída, essa identidade de bilíngue emergente, se isso potencializa ou se isso aparece, né? Então, eu trago um pouquinho do contexto do que é da educação bilíngue de prestígio no Brasil, embasada na Moura. O bilinguismo, ela diz que é social, constituído na integração entre falantes dos idiomas, e que, nos modelos escolares de educação bilíngue, o bilinguismo é parte de um programa estruturado em uma escola, a língua constitui meio de aprendizado e não apenas objeto de ensino. Então, isso que vai ser denominado de bilinguismo de prestígio ou de elite. Tá? O sujeito bilíngue é translanguage. O sujeito bilíngue era visto antes, né, como a soma de 2 monolíngues no cérebro, do qual ambos os idiomas eram processados separadamente, sem interação ou efeito de um sobre o outro. A Garcia, então, e outros pesquisadores desenvolvem, nos anos 2000, um novo pressuposto de translanguage que diz exatamente o contrário, né? É um só repertório linguístico e há interferência, sim, é a conversa dentro desse cérebro. No cérebro de um sujeito bilíngue ocorrem práticas linguísticas muito mais complexas que a soma de 2 monolíngues. Não é uma chavezinha de liga e desliga, né? É bem mais legal. Então, o translanguage, conforme a Velasco Garcia, pressupõe que as línguas dos bilíngues não são sistemas linguísticos separados, antes sim ressaltam que as ações linguísticas de bilíngues são flexíveis entre os idiomas e significativas. Portanto, eles selecionam conscientemente parte do seu repertório linguístico para se comunicar adequadamente. Tá? No planejamento, na elaboração e na produção de texto, a translanguage é particularmente importante para os alunos bilíngues à medida que aprendem a se autorregularem. Elas afirmam que o translanguage deve ser permitido, né, aos alunos, porque isso ajuda eles a irem regulando esse novo sistema, né, esse novo repertório linguístico que está emergindo, que está surgindo no cérebro deles. Então, eu estou, no momento, mais envolvida com a Hornberg, dando uma lida no que ela traz. Ela vai dizer que o aprendizado de bilíngues é ampliado quando é permitido a esses alunos utilizar todo o seu repertório linguístico, ao invés de serem restringidos e inibidos o uso de apenas um dos idiomas. Né? Isso entre professores de L2, pelo menos na minha área, na área de alemão, a gente sempre escuta muito assim, só pode usar a língua alemã. Né? E elas vêm trazendo que tem que ser permitido a ele que ele também faça uso do repertório todo linguístico dele. Né? A gente sabe que o input é muito importante, mas que haja esse respeito. Bilíngues utilizam diferentes estratégias para a resolução de obstáculos ao escreverem textos em comparação com monolíngues. Por exemplo, o back translation, que significa utilizar uma palavra no outro idioma dentro de uma sentença. É isso que eu disse antes, né? Que ele coloca ali e vai escrevendo adiante. Depois, na possível revisão, ele vai tentar buscar essa palavra de novo ou não. Vai aceitar como está e vai deixar. O processo de escrita é complexo e a translanguage é uma ação deliberada para resolver problemas na escrita de palavras, de frases ou a nível de texto. A metodologia, então, eu me vejo como integrante da pesquisa e os fatos estudados, devido à sua natureza social, como muito complexos, portanto, não apresentará conclusões e sim tendências. Tá? É um estudo vinculado à perspectiva multidisciplinar, caracterizado como qualitativo e de cunho etnográfico. Eu pretendo, né, investigar 5 alunos, tá? Brasileiros, nesse bilíngue português-alemão, tá?
todos de nacionalidade brasileira entre 7 e 8 anos de idade, que estarão no ano que vem cursando o 3º ano do ensino fundamental 1. Ali tem um erro, tá? Já estou botando mais anos no ensino fundamental 2. Seus pais e sua professora também serão considerados integrantes dessa pesquisa, porque, como eu disse antes, quero olhar o sujeito na sua integridade. Então, eles estão inseridos numa comunidade prática e na escola, no caso, e o contexto familiar. A seleção vai ser feita por um sorteio depois dos que tiverem entregue o TCLE. Local de estudo, uma instituição particular na cidade e região metropolitana, que abrange desde toda a educação básica até o ensino superior. É o local onde eu também trabalho. E o critério de escolha foi incentivo e possibilidade de continuidade da pesquisa desenvolvida, visto que o ensino de língua alemã é oferecido desde a educação infantil ao ensino superior. Além disso, ocorre gradualmente a implementação de um programa de educação bilíngue, e a graduação em letras português e alemão é reconhecida como o local que mais forma professores de alemão no Brasil. Então, é um local onde realmente esse idioma, essa L2, é significativo e bem presente. Procedimentos, então, farei a observação de uma aula. Eu conheço bastante a rotina da turma e a aula também, mas mesmo assim vai ser feita uma observação e uma descrição de como isso ocorre, para a gente entender como é essa prática. Eu pretendo realizar entrevistas narrativas com a professora, com os pais dos alunos selecionados e com os próprios alunos, visto que eles também já são sujeitos capazes de se posicionar no mundo, né? E vou focar também na pesquisa documental, que vão ser as produções escritas dos alunos. Eu pretendo fazer, a partir de março até junho, julho, coleta de todas as produções deles e olhar se há o translanguage e como isso ocorre. Tá? Todos os dados gerados, mediante diferentes procedimentos, serão cruzados e comparados, buscando responder aos questionamentos norteadores da pesquisa. Estas são minhas referências. Muito obrigada. Então, gente, como o Isaías ainda não chegou, a gente vai passar para o bate-papo, e caso ele chegue até às 10h45, daí ele pode apresentar. E daí, se vocês tiverem alguma pergunta e der tempo, enfim. Então, agora vocês podem fazer perguntas depois que a mediadora fizer um comentário. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa primeiro, não tem problema, depois eu posso comentar depois. A Jéssica não está mais aqui, né? Nem a Isamara, né? A Jéssica está mal de saúde, que pena. Mas, bom, então eu queria... teu nome é Ana, né? Primeiro, Ana Patrícia, parabenizar pelo teu trabalho, achei muito interessante, acho bacana sempre quando alguém se dispõe a pesquisar sobre esse contexto de professor em formação. E eu percebi que uma das partes da tua pesquisa é a parte escrita dos graduandos, né? Eu queria saber se tu enfrentou algum tipo de resistência, porque geralmente narrativas escritas, algumas pessoas não querem escrever, ou é muito diferente da oral, né? Então eu queria saber como é que foi isso, qual foi a recepção que esses alunos tiveram em relação a isso, se eles foram disponíveis nesse aspecto, ou se tu teve que fazer uma espécie de conversa ou até de educação nesse sentido para conseguir essas narrativas ou essa participação deles. Clarissa. Assim, é uma pergunta bem interessante. Eu sempre gosto de conversar sobre isso, porque se a ideia é compartilhar experiências, né? No meu TCLE, por exemplo, quando ele foi aprovado, a ideia era utilizar entrevistas. Era fazer grupos focais, né, era gravar, e aí isso, em respeito a eles, não pode ser feito, porque eles se sentiram muito mais à vontade em disponibilizar as produções escritas do que ter suas falas gravadas. Não haveria gravação, como é que eu digo, gravação em vídeo, somente em áudio, mas... somente gravação em áudio, mas ainda assim eles optaram que fosse essa produção escrita. Então, como a ideia é tentar dar voz, né, até pela perspectiva paritativa que da pesquisa, nós optamos pela produção escrita. Inclusive, isso fez eu mudar completamente o referencial teórico, porque eu ia lá para a sociologia internacional, sociolinguística internacional, e aí depois fui para a responsabilização enunciativa,
em virtude dos dados. Então, isso é trabalhar com o real. E aí o papel de pesquisação e professora e pesquisadora teve que nortear essa grande crise aí depois, no meio de 2 anos do processo, mudar toda a leitura e ir para outro lado. Mas que bom você perguntar isso, é uma maneira de compartilhar a experiência também. Com certeza. Alguém mais tem alguma pergunta para a Ana, algum comentário sobre o trabalho dela? Gente, vamos lá. Não tomaram café? Claro, pode. Pergunta. Tudo bom? Tudo. O seguinte que eu queria dizer, assim, primeiramente, parabenizar, né, todos os trabalhos apresentados aqui. Sobre o teu tópico em específico, eu tenho bastante interesse, assim, não pela minha pesquisa, porque eu sou da lexicografia, estudo dicionários de português, monolíngues, né, para falantes do português, mas eu acho um tópico muito interessante, o bilinguismo. Eu sempre me interessei como curiosa mesmo, né, não como pesquisadora. E no momento, eu tenho várias amigas que estão engravidando, tendo nenê, e como eu sou linguista, né, estudo dicionários, elas vêm me perguntar muito sobre bilinguismo. Elas têm interesse, que o filho comece a falar desde cedo. Aí algumas pessoas ainda têm algumas crenças de que não vai falar português bem, vai misturar, vai ter 50 anos e vai estar misturando inglês e português, não vai saber qual que é uma língua e qual que é outra. E elas me perguntam bastante sobre isso, perguntam sobre indicação de escolas. E, infelizmente, eu não tenho muita... muito adentramento no assunto a ponto de responder assim, de uma maneira pontual, isso deve ser feito desse jeito. Eu gostaria, assim, como curiosa, como pesquisadora, como linguista e como amiga de mães, saber qual é que é o estado, assim, das pesquisas sobre bilinguismo, especialmente sobre essa proliferação de escolas que tu citou, né? Sobre como é que é a metodologia, o que está se falando agora, né? Quais são as pesquisas mais recentes e as descobertas mais recentes sobre essa prática, né? O que ela melhora, o que é bom, o que é ruim, enfim. Sim. A gente está vivendo um boom de escolas bilíngues, né? E, na verdade, a gente precisa olhar o que de fato é bilíngue, né? 2 horas no turno da tarde é língua, para mim, tá? É aula de língua estrangeira, é L2, né? Sim, né? Então não é uma educação bilíngue de fato, tá? Quem está estudando bastante isso, está bastante preocupado com isso é a Megali. Estou tentando achar aqui ela de novo, Megali, tá? Elas lançaram um livro essa semana. Os meus localizadores localizaram o livro Educação Bilíngue no Brasil, tá? E o prefácio é feito pela Ofélia Garcia. Né? Então, eu achei bem interessante. Assim, elas trazem várias discussões sobre o que é a educação bilíngue, como ela está hoje no Brasil, o que se entende, como deveriam ser os programas, né, de educação bilíngue. Mas o que seria, de fato, uma educação bilíngue onde se tem muita exposição no outro idioma que não o materno, né? Então precisaria ser. E um programa de educação bilíngue, a aula não é né? É aula em. Eu posso dizer, por exemplo, na escola onde eu atuo, os alunos possuem aula em língua alemã, desde os 3 anos de idade subindo, né? A gente está implementando o currículo, então a gente está chegando no 3º, 4º ano. Tá? Então, eles têm aula em língua alemã. Meu filho tem 3 anos, está no nível 3, ele tem aula o dia inteiro em língua alemã. Então, num primeiro momento, eles não compreendem tudo, mas aí, óbvio, o professor tem essa flexibilidade também para lidar com um sujeito pequeno, e eles vão adquirindo naturalmente, construindo naturalmente o outro idioma, né? E a gente tem verificado que, eu, enquanto mãe agora falando, né, verifico que ele entende tudo já, ele começou há pouco tempo. Ele entende tudo em língua alemã, no caso, mas a produção ainda é baixa. A gente sabe que isso vai demorar um pouco mais, até porque a exposição à língua portuguesa é muito grande, mesmo ele estando o dia todo na escola, o dia todo, a manhã toda, no caso, né, com aula em língua alemã. Tá? Há muita pesquisa, sim, sendo feita, até porque a gente tem várias questões enquanto Brasil que a gente precisa olhar com carinho e com atenção. No presente momento, há somente 2 estados que possuem um parecer sobre como deve ser essa educação bilíngue, que é o estado do Rio de Janeiro e o estado de Santa Catarina.
eles possuem uma normatização, né, o que eles entendem por educação bilíngue, o que é uma escola com programa de educação bilíngue, com currículo de educação bilíngue, ou uma escola bilíngue, ou uma escola internacional. Tem todas essas separações, essas distinções, né? O Conselho Estadual do Rio Grande do Sul está finalizando o texto, até onde eu sei, a gente tem acompanhado isso mais de perto, e deve sair nos próximos dias, então, uma orientação do que eles entendem, né, do que é essa educação bilíngue, já para evitar esse tipo de coisa, que a gente use a educação bilíngue como propaganda e não, de fato, como ensino. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Para ela, né? Não. Falar como professor do PPG, né, Isa está aqui também, mas mais para valorizar esse momento, que eu acho que todo momento de mostrar pesquisa ele tem que ser um momento de discussão também, né? Então gostei até que temos mais tempo para conversar, porque senão não tem sentido se a gente não conversa com as pesquisas, né? Ana Patrícia eu não conhecia ainda. Ana Patrícia, né? Sim. Não conhecia ainda, mas já adorei te ouvir falar. É só esse pedacinho aí, eu já gostei muito. A pergunta que eu vou fazer para as duas, na verdade, tem a ver com algo que eu vivo muito e, consequentemente, meus orientandos vivem muito, que é a relação teoria-prática, né? Eu sou uma apaixonada por teoria, então gostei muito de te ouvir falar dessa crise, né? Sim. Porque o que tu falaste é muito, muito importante, né? A teoria tem de dar conta dos dados. Não é assim, eu me conformo com aquela caixinha e, portanto, tudo que eu tenho que ver tem que estar dentro daquela caixinha, né? Então, eu achei brilhante tu trazeres isso. E eu gostaria de ouvir vocês falarem um pouco, então, já que tu estás também no mestrado, né? Doutorado. No início do doutorado? Final. Oh, meu Deus! Eu já ouvi falar teu nome, mas estou bem perdida. Final do doutorado, então, e uma no início do mestrado. Vai ser ótima essa conversa, então. Tu já és professora? Sim. Há bastante tempo? Há 9 anos. 9 anos, a Raquel também. Então, vocês eram professoras, agora vocês estão fazendo pesquisa sobre o ensino. Como é que é essa coisa de se apropriar de uma teoria e como é que isso muda ou não muda o olhar para a sala de aula? Quem eu sou em sala de aula depois de estar lá carregada de teoria? Professora, embora você não me conhecia, obviamente, mas eu já a conhecia desde 2017, eu acho. Eu já a vi, não conhecíamos, mas já a vi no PPG. E, assim, agradeço a oportunidade de perguntar sobre isso, porque, é como você falou, a relação teoria e prática é sempre uma relação muito conflituosa, principalmente quando se faz pesquisação, porque você quer mostrar que o teu contexto não é meramente um relato, mas sim uma pesquisa. Embora eu esteja fazendo o doutorado, depois de já estar como professora na universidade, mas o meu mestrado foi em educação. E isso fez com que o meu olhar para a educação, e principalmente para as licenciaturas, se tornasse muito mais crítico. Por quê? Porque o que eu converso vez ou outra com alguns colegas, e o que eu tenho observado é cada vez mais pesquisadores que são professores, ora ou outras, do que professores que são também pesquisadores. E isso empobrece bastante a própria possibilidade de trazermos para a sala de aula o que, de fato, é, pelo menos para mim, uma das principais validades de fazer pesquisa, que é melhorar, aprofundar, desenvolver, progredir a educação. Então, na minha prática, por exemplo, ainda como professora substituta lá no mestrado, eu tentava pensar, eu trabalhei a marginalização do ensino de literatura maranhense no ensino médio. Então eu comecei a pensar, meu Deus, como o currículo oculto, como diz Júlio Santromé, o currículo oculto é presente no nosso dia a dia, ou seja, o que nós não ensinamos também é currículo. Então, essa autorreflexão é extremamente importante. E aí, no doutorado, nas leituras todas, né, a professora Doroteia tem no seu grupo uma identidade muito grande dos seus orientandos, que é pesquisar sobre educação,
com quem já atua na educação, principalmente. Isso traz para mim o principal brilhantismo do grupo, que é a heterogeneidade, a partir de diferentes regiões do Brasil. Porque falar de educação em EAD, falar de multiletramentos aqui na Unicinos é completamente diferente de falar, de pensar isso no contexto da Universidade Estadual do Maranhão. Então, a possibilidade de, ao longo desses 4 anos, repensar a minha prática foi extremamente surreal, porque eu fazia coisas, mas sem propriamente a bagagem apropriada. Então, como eu falei, quando eu pensei que ia fazer sociolinguística interacional, porque para mim interação era tudo e tal, depois ali os dados, não, eu não quero que grave. Eu não quero que grave a minha fala. Então, eu não posso simplesmente forçar a fazer alguma coisa, porque aí é muito a pesquisadora e não a professora. Então, quando eu comecei a modalizar os gêneros, a pensar a escrita como uma possibilidade de fato, de perceber ali o próprio processo identitário de transformação, tanto deles, mas principalmente minha, que para mim foi o principal legado desse doutorado. A pesquisa parecia ser sobre eles, mas ela foi muito mais com eles e sobre mim. Então, eu tento sempre agora repensar muito mais cada proposição de aula que eu vá ministrar. Brilhante, obrigada. Bom, eu ainda não tive quer dizer, já tive alguns atritos com, eu achava que era isso, depois era aquilo, daí quando tu vai olhar na prática é bem outra coisa, né? E a gente vai reformulando, mas a questão de entrar em contato com teoria, e essa teoria poder te dar um respaldo para aquilo que tu faz no achismo, vamos dizer assim, né? E tu poder reavaliar, reconstruir o teu achismo em cima de um estudo realmente de concreto, e que tu tem dados ali que tu pode dizer, olha, verifica o que acontece desta forma, hoje, amanhã pode ocorrer de outra, né? É muito positivo, porque acredito que a gente pode, daí, de fato, ter uma maior segurança no que a gente faz e fazer um ensino de qualidade. E aí, dentro da educação bilíngue, é uma área onde se precisa fazer muita pesquisa ainda, porque ainda se está muito na fase do acontece assim, mas por que essa resposta ainda não se tem. Tanto que, quando eu trouxe o princípio do Translanguage, a Ofélia pesquisa isso nos Estados Unidos, né, onde tu tem mexicanos indo para os Estados Unidos, e essa Translanguage ocorre num modelo completamente inverso ao nosso, né? Ela ocorre lá. Por isso que eu me questiono aqui, vai ocorrer? Será que vai ocorrer? Porque a gente está numa proporção muito menor de exposição ao segundo idioma, né, do que os sujeitos que ela investiga, né, e de que modo isso vai ocorrer, né? O pressuposto teórico dela é muito bom, muito interessante, porque ele traz luz para a questão do repertório linguístico, de como isso funciona no cérebro de um bilíngue, né, de como isso se articula. Mas se essa teoria dela é, de fato, aplicável ao nosso contexto de educação bilíngue aqui, é uma outra coisa que eu vou ter que ver, aonde eu vou pesquisar em específico, né? Por isso que eu digo, verificar se ocorre primeiro, né? E depois como ocorre. Se não ocorrer, aí eu não sei. A minha dissertação termina, não ocorre, ponto. Pesquisa também. Legal, Raquel. Obrigada, brilhante mesa essa, adorei. Parabéns para as apresentações. A Isa agora voltou representando a Jéssica também. As apresentações de vocês, assim, os alunos da graduação acabaram se distribuindo em várias sessões concomitantes, né? Eu acho a Michele está aqui da turma, a Amanda, a Tamires, né? Então, eu fico feliz de que eles tenham tido a oportunidade de ver pesquisas assim tão com olhares sobre questões bem contemporâneas em relação à educação, né? E o PPG Linguística Aplicada, podendo, enfim, contribuir com a educação a partir dessas questões. Mas a minha pergunta vai para a Raquel, agora um insight. Na verdade, não é uma pergunta, tá, Raquel? É um insight te ouvindo falar sobre translanguaging, assim. Me parece que um olhar, que é até o possível, em função de em que momento o currículo bilíngue está em termos de implementação, né? Assim, só de um contexto, meu vínculo é duplo aqui, né? De pesquisadora e de mãe, de filha
Até fiquei pensando, eu disse para a Márcia, será que é com a turma da Laura? Não, é segundo ano, né? Que vai para o terceiro. Isso. Não é dela. Mas me ocorre que mais adiante, depois da alfabetização, é um outro contexto também, né, Raquel? Então, olhar o momento do translanguage em aprender a língua, o código, são várias dimensões ali do que está acontecendo em termos de aprendizagem mesmo, né? Mas a sequência disso talvez seja um contexto mais rico de ocorrências. Sim. Mais variado de tipos de ocorrências. Enfim, né? Serve para quê? O que as crianças estão fazendo quando estão fazendo translanguaging, né? Porque acho que, como é uma temática bastante recente, assim, para nós, nos estudos da linguística aplicada, não é ainda o momento, fico pensando se é já o momento de pensar se acontece aqui no Brasil ou não, porque lá nos Estados Unidos é um outro contexto, mas que tipo de translanguaging acontece aqui, né? Porque, de qualquer maneira, algo acontece, né? E talvez seja a possibilidade de contribuir com o que acontece desde uma perspectiva deste contexto, né? E mais adiante, lá no 6º ano, sei lá, quando entra mais componente curricular em alemão, mediado pela língua e não como objeto de estudos, né? Acho que isso, é uma outra perspectiva. A tendência é que seja mais fluido, né? Assim, é uma das hipóteses que eu também tenho, que à medida que o currículo avança, né, a gente também tem contato com outras escolas que possuem o currículo mais avançado, implementado até o final do ensino médio, por exemplo. E a ocorrência de translanguage nesses outros espaços é, de fato, maior, porque eles possuem um repertório linguístico, um sistema mais robusto, né? E a nossa escola está, de fato, implementando, e eu gostaria muito de ver como isso ocorre. Eu já dei uma olhada nos textos assim, né? E ocorrem umas coisas muito interessantes. Por isso que eu muito também, interessantes, muito legais. Também olho em casa, né? O que acontece. Assim, tem umas acho que tem muita coisa ali. Bem interessantes, assim, de ver o quanto esse repertório linguístico é rico e que eles usam várias estratégias para construir os textos deles, né? Então, por isso que eu vou ter que, de fato, olhar para aquele momento ali, para os dados que eu tiver e como isso ocorre ali dentro daquele momento, né? Mas eu gostaria muito de poder contribuir com a escola também, né? E para o nosso processo de construção do currículo também, para a gente poder olhar depois para trás, né? E poder ver, ok, a gente está vendo que nesse momento ocorre isso, né? De translanguage, de outras questões que podem surgir. O que a gente pode considerar antes já para potencializar isso e como a gente pode olhar para frente? Essa é a ideia, né? E aí, claro que esse é o lugar de diversas perspectivas teóricas, né? Como uma analista da conversa, eu não posso deixar de mencionar que, bom, o texto ainda é o lugar onde a metacognição mais ocorre, né? Na fala espontânea, na conversa cotidiana, ela é menos intencional no sentido de planejamento, né? Sim. Então, esse também é um contexto bastante rico para entender. Até tu falaste do texto da Antonieta, né, da Megali. Tem um capítulo da Paola Salimem ali dentro falando sobre interações em sala de aula, né, em contexto bilíngue. E é super interessante em pensar em como isso é fluido e como ocorre isso, até os movimentos da professora em relação ao que os alunos demandam dela mesmo, né? Sim, é muito legal. Eu conversei com a professora Aline no começo sobre, e não dá ideia para ela, que ela queria muito que eu fizesse isso, mas como o mestrado é muito curto, né? Aí eu vou ser bem sincera, eu fiquei realmente com receio de não dar conta, né? Daí eu prefiro, nesse momento, olhar para a questão da escrita, que também é importante, né? E ver como isso se dá ali. De repente, num doutorado, depois se possa, com mais espaço, olhar para essa questão da interação na oralidade. É fantástico. Tá? Claro. É muito interessante como isso ocorre. Algumas coisas que já estão cristalizadas. Um exemplo, a aula de língua portuguesa, tá? A professora falando em língua portuguesa e o aluno não responde em português determinadas coisas. Determinadas coisas ele só responde mais em alemão, porque ele se apropriou e se deu conta, né? Para ele, no repertório linguístico dele, aquela resposta é em língua alemã. Por exemplo, finalizei. Ich bin fertig. Eles usam essa expressão. Eles não usam, diz, prof, estou pronto, terminei.
É muito interessante de ver, assim. E eles Não. não chamam a professora mais de professora, eles chamam ela de Frau Wilke, por exemplo, né? Então é sempre como tu chamaria na L2. Tem umas coisas que são bem interessantes também. É claro, esse é só uma provocação, mas claro que aí são, de novo, né, linhas teóricas, inclusive, que serão 2 trabalhos, né, na verdade, não é no sentido de o teu trabalho não abarca, assim, a provocação da riqueza e talvez um café para a gente conversar. Claro, tá? claro, com certeza. Bom dia, eu sou Ilza Leia, sou da UEMA Sul, professora, assim como a Patrícia, e a minha pergunta é para ela, certo? Eu vi aqui que você trabalhou com a disciplina prática de projetos pedagógicos, e o teu foco, o teu objeto foi também trabalhar com os multiletramentos. Então, a minha pergunta é, quando você idealizou a disciplina prática de projetos, que eu vi que são 135 horas aulas, Sim. o que você fez para adaptar, para trabalhar com os multiletramentos? Qual foi a aceitação desses alunos para que você trabalhasse com os multiletramentos? Como você desenvolveu esse projeto para chegar à sua pesquisa? Eu tenho curiosidade a respeito. E a outra pergunta seria: qual o efeito dessa sua pesquisa, ação na vida desses futuros professores? Como isso impactou os alunos? Respondendo a primeira pergunta, né, em relação ao como. Essa receita, que nunca tem receita, que nunca está pronta, né, ela foi um bolo que eu fui testando a quantidade do trigo, a quantidade da teoria, a quantidade da prática, tá? Pensando nessa metáfora, já que tanta gente aqui da metáfora, né? Então, assim, antes de iniciar a disciplina, eu já estava aqui na Unicinos, já estava com 1 ano e meio, mais ou menos, e cheguei aqui com uma ideia muito, eu vou fazer um curso de extensão, vai mudar o mundo, em EAD, vou aprender um monte sobre multiletramento, blá, blá, blá. Nada, né? Começou um monte de entrave, a internet não funcionava, enfim. Aí eu tive que pensar essa questão do engajamento. Primeira problemática, o engajamento. Como se engajar, pensando como futuro professor, como aluno, como me engajar em algo que não vai me dar nota? Em algo que eu vou ganhar com o quê? Eu estou no 4º período, não estou no estágio, não sou obrigada a reger aula, né? Então, eu tive que me colocar no lugar deles, porque a gente vai tão cheio de sede, querendo fazer, que a gente esquece que o trabalho não é nosso, é como eu falei, é para eles e com eles. Então, o que aconteceu? Eu tinha internalizado muita coisa da teoria, mas isso eu ainda não tinha entendido. E aí, refletindo, como a professora Aline comentou ainda há pouco, esse momento é rico por isso, refletindo com a brilhante professora Azilis, numa disciplina de pesquisa qualitativa, ela disse, do nada esse insight, esse estalo. Quem te garante que você propor esse programa da disciplina vai fazer eles regerem as aulas nesse sentido? Aí eu fiquei... Ali que estava falando era a professora, acostumada a pedir e eles fazerem. E aí, só que naquele momento da aula da professora Ziz, ela, não, você é pesquisadora, então tenta pensar nesse momento. Aí eu pensei, tenho que me utilizar dos instrumentos que tenho. Percebi que o engajamento voluntário não funcionou, então tornei esse programa para a disciplina. Até então, a ideia não era trabalhar na disciplina de prática de projetos. Como disciplina obrigatória, aí eles tiveram que participar. Mas esse ter que não significava amarras, né? Então, a produção de atividades, a seleção de várias leituras que eu havia feito no início, eu não consegui fazer, porque, para mim, algo que parecia estar super... tranquilo para eles, como, por exemplo, a compreensão clara sobre o que é gênero, diferentemente do que é texto. Não foi tão óbvio assim. A percepção de que, embora vários deles tivessem contas em redes sociais, eles não estavam acostumados a pensar isso didaticamente, ou muito menos a agir didaticamente naqueles ambientes.
Um exemplo disso foi que nós criamos também um grupo no Facebook, um grupo fechado. E embora todos, absolutamente todos, tivessem conta no Facebook, era uma dificuldade tremenda fazer que eles interagirem naquele grupo do Facebook que era extensão da disciplina, tá? Então, isso também foi uma reflexão que eu fazia constantemente com eles. Então, eu observo assim que esse como, Ilza, pensando nas 135 horas, que não são 135 horas todas em sala de aula, mas minimamente a metade disso, né, em torno aí de, sei lá, gente, a matemática agora, né, sou de humanas, brincando, é 65, por aí, né, mas a gente começou a pensar, peraí, não dá, para mim eu tinha pensado em 45, porque a nossa estrutura curricular prevê 45 horas em sala de aula e 90 praticando, só que aí eu tinha uma responsabilidade social. Esses alunos não eram estagiários, eles não estavam ao final do curso, eles estavam na primeira metade. Como intervir numa realidade educacional das escolas e simplesmente desenvolver projetos? Então, isso também foi algo que nós precisamos modalizar. Todas as atividades que eles propuseram didaticamente precisavam necessariamente dialogar com o conteúdo, com a realidade. Então, eles foram, como o Street, né, fala, eles foram etnógrafos ali da educação. Antes de pensar didaticamente o que eles iam propor como projetos, eles tiveram que elencar, observar, entrevistar, conhecer aquele contexto. Então, não meramente chegar na escola, eu sou aqui estagiário da UEMA e quero desenvolver um projeto. Não. O meu projeto tinha que dialogar com a realidade daqueles sujeitos com os quais eu ia conversar. Isso eu falava muito com eles e eles entenderam. Então, o que a gente começou a pensar? Que eu precisava, na ressignificação do programa, constantemente, essa leitura aqui dá, essa aqui não dá, isso aqui já está compreendido, isso aqui não dá. E foi outra aprendizagem que eu tive como professora. Não ter isso já prescrito, mas em constante ressignificação, que é outro, talvez, problema, ou não sei, acho que vício que nós temos como professor, até pela correria que nós temos, prescrever toda uma estrutura curricular, e não, eu tenho que desenvolver isso. Então, é outra ressignificação que a gente fez. A aceitação deles não foi nada fácil. Por quê? Porque agir como no Facebook, postar o Instagram, gravar vídeo no celular, isso eu faço no meu cotidiano. E aí nós começamos a repensar, dentro da perspectiva dos multiletramentos, né, com o grupo de Nova Londres, a questão do terceiro espaço. O terceiro espaço não é o dentro e o fora da universidade, mas é um terceiro espaço que propicie essa relação. Porque não há, como no questão do bilinguismo, não tem como separar o que é só na escola, né, e o que é só fora dela. Enquanto nós, enquanto escola, seja educação básica ou universidade, não dialogarmos nesse terceiro espaço, vai sempre haver esse ato. Então, esse pensamento do terceiro espaço foi algo que começou também a influenciar a decisão dos textos. Então, o como que vocês olham agora na apresentação, eu não tinha pronto no começo da disciplina. Eu só consegui visualizá-lo quando terminou a disciplina, porque durante a disciplina foi muito sofrida, né, essa situação de pesquisador e professora. Eu tinha uma tese, eu tinha que criar dados, eu tinha que gerar dados, mas eu também não podia forçá-los. E, embora eles desenvolvessem, ao final, os projetos, eles começaram a perceber que desenvolver a aula, construir a aula, não é meramente pegar um plano de aula e criar e ir lá dar a aula. Não, é muito mais do que isso. Embora não seja o meu foco de estudo, o estágio, hoje, 2 anos após a pesquisa, eles estão no final do curso. E aí o interessante isso um pós-trabalho, né? Eu já comecei a selecionar, analisar os dossiês de estágio deles, ou seja, as aulas propostas, os relatórios de estágio, e na minha atuação como professora na universidade, eu oriento monografias e projetos de iniciação científica. E um dos meus projetos de iniciação científica já analisa esses mesmos alunos no contexto do estágio. E aí eu consigo perceber nos relatórios de estágio, nos dossiês, nas proposições, como eles começam a dizer o gênero que estão trabalhando,
por que estão trabalhando, a questão dos artefatos tecnológicos numa perspectiva multiletrada, a multimodalidade da linguagem, enfim, eles começam a se apropriar de conceitos que nós ainda, embrionariamente, pensamos na disciplina. Então, eu vi muito mais, eu vejo muito mais isso hoje, esse amadurecimento que eles também precisaram, do que mesmo na disciplina. Não sei se respondi. Foi, inclusive, uma dos critérios de eu não trabalhar com estágio. Na análise da produção, né, no estado da arte, grande parte das pesquisas, em torno de 95% das pesquisas, o foco é o estágio. Então, eu digo, e sempre as conclusões eram as mesmas. A reclamação dos alunos por ser o final do curso. Então, eu disse, não, peraí, se a ideia é desafiar, vou desafiar no meio do curso. E aí foi bem bom, assim, é interessante. Justo. Obrigada, gente. Eu vou ter que cortar o papo por motivos de tempo. Mas, para quem quiser assistir a apresentação do Isaías, a gente remanejou ele para poder todo mundo ter um momento de perguntas, porque é o mais justo. Se todo mundo tem momentos de perguntas, ele também merece ter. E a apresentação dele vai ser agora na próxima sessão, às 10h45, ao meio-dia, na D03102. E ele vai ser o último a se apresentar, então acredito que quem quiser assistir ele possa ir. E muito obrigado a todo mundo que participou. E a gente vai começar agora os encaminhamentos para a próxima sessão. Obrigada. Eu que agradeço.